seja muito bem-vindo aqui no canal Coisinhas da Jaque. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Não? Vem comigo para aprender. Olá, eu sou a tia Jaque. Aqui no canal Coisinhas da Jaque, eu trago dicas para você que trabalha com crianças, com grupos pequenos, com células. E esses vídeos, quando aparece assim, material para células kids, do que se trata? É um conteúdo que nós estamos fazendo a partir deste livro aqui. O livro mais antigo, meu tá até velhinho, Conduzindo os Pequeninos a Deus. Material muito bom, Bíblia pura, teologia sistematizada para você ensinar os seus pequeninos. E o que acontece? Como funciona? Esse conteúdo eu faço para as minhas líderes kids do ministério onde eu trabalho, que é a Igreja Presbiteriana Nova Cidade, em Ipanema. Elas recebem todo esse material impresso e aqui nesse vídeo eu explico, dou uma rápida explicação como trabalhar. Dicas como trabalhar, apresento o quebra-gelo sugerido. E aí eu coloco aqui no canal Coisinhas da Jaque, porque você que é minha seguidora, ou você que está chegando agora e vai ser seguidora porque você vai se inscrever aqui no canal, você pode receber também este material. E a boa notícia é, você não paga nada, porque a intenção nossa é abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério, quer seja uma célula kids, quer seja um grupo pequeno, um grupo de catequese, uma escola bíblica dominical, onde a palavra de Deus é anunciada aos pequeninos, nós queremos abençoar através daqueles conteúdos que o próprio Deus nos dá. E aí, o esboço da lição que todas líderes recebem, você também pode receber, ele tem as bases bíblicas da lição, sugestão de quebra-gelo, a lição em si, ela tem perguntas para você fazer quando você termina de aplicar a lição às crianças, ela vai ter uma sugestão de cântico, e aí o cântico também, as professoras recebem ele, olha que lindo! Cântico bem conhecido, o Cântico do Sabão, recebem também ele impresso e também uma atividade para ser feita ali nos seus grupos pequenos. Então, é um material bem bacana, bem elaborado, que é feito para você abençoar a vida das crianças. Então, como eu falei, aqui nesse vídeo eu dou dicas para trabalhar com este conteúdo. E já quero dizer, principalmente você, líder kids da minha igreja, você que recebe o material, este material não é para ser lido diante das crianças. Este material é base para você estudar, para você aprofundar seus estudos e chegar lá diante do seu encontro com as crianças firme, que você ouviu, você leu, você pesquisou, você se aprofundou. Então é só uma rápida pincelada, mas você precisa aprofundar os seus estudos. Deus quer líderes comprometidos com Ele, líderes que estudam, que meditam na palavra de Deus. Combinado? E olha só, a sugestão do quebra-gelo é um pouquinho diferente da apresentada na lição 19. Não sei se eu te falei, mas essa é a unidade 4. Como o pecado estragou o mundo. E na lição 20 nós vamos falar o que aconteceu com Adão e Eva. Então já estamos na 4ª unidade. Aí na lição 19 nós fizemos uma dinâmica um pouco parecida com essa. Essa é uma outra versão, uma dinâmica conhecida que você vai procurar vídeos aí na internet, você vai achar várias pessoas fazendo essa dinâmica. A dinâmica você precisa, para você eu vou contar, para as suas crianças não pode contar o segredo. Água sanitária, aqui embora pareça água, mas o copo que tem Cristo é água sanitária. O copo que está escrito pecado e que está manchadinho, ele é esse produto aqui, eu tirei o rótulo, mas ele é iodo. Iodo a gente encontra na farmácia por R$6, esse vidrinho aqui. E aqui
você é água pura. Então, aí essa nova versão você vai falar que nós nascemos puros, aliás, Adão e Eva foi criado puro, não tinha nada que estragasse Adão e Eva, né? Mas o pecado, quando nós nascemos, o pecado entrou no nosso coração, o pecado entrou em Adão e Eva e estragou o mundo, estragou o ser humano. Mas Cristo, Jesus Cristo veio, Ele que é puro, Ele que é Deus, Ele veio, derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário para limpar o nosso coração. E quando Jesus entra na nossa vida, olha, quando a gente pede a Jesus perdão pelos nossos pecados, olha o que acontece. Ele limpa o nosso coração. As crianças vão amar, porque as crianças vão falar assim, "Nó, tia, é mágica", né? E olha só, você pode fazer isso aqui também, ó. Cristo é perfeito, não há nele pecado nenhum. Olha o que acontece se o pecado entra em Jesus. Ele continua puro e perfeito. Então, um quebra-gelo bem bacana aí, alguém teve essa ideia brilhante de usar água sanitária e iodo e ter essa demonstração aí do pecado entrando na raça humana. E aí você vai entrar na lição. Como eu disse, a intenção da lição é que o quebra-gelo seja uma isca para a lição, para o conteúdo da lição. Nós vamos falar do que aconteceu com Adão e Eva. O que aconteceu? Nasceram puros, mas o pecado entrou no coração deles. E principalmente, grave isso, em todos os nossos encontros, precisamos apontar para Jesus Cristo como a solução para a necessidade do homem. O homem tem uma necessidade, ele é pecador e ele sozinho não pode se livrar do seu pecado. Qual é a solução de Deus? Jesus Cristo, puro, perfeito, que derramou o seu sangue, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É importante demais falar isso. Ah, Jaque, mas em todas as lições, você sabe se aquela criança vai voltar para o seu encontro? E se for a única vez que ela vai ter a oportunidade de ouvir de Jesus? Então você precisa apontar para Jesus Cristo, o Salvador. E aí, vamos entrar na lição, né? Por causa do pecado, Adão e Eva morreram espiritualmente. Você lembra que lá em Gênesis, lá no comecinho, Deus fala, dá a ordem para Adão e Eva e diz para eles assim, no dia em que comerem da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, certamente morrerão. E aí as crianças pensam que quando Adão e Eva, e aqui ó, você tem 2 bonequinhos que você pode usar, quando eles comeram, eles caíram mortos na mesma hora? Não, tia, eles não caíram mortos. Mas Deus não falou que eles iam morrer? Então você precisa explicar às crianças que essa é a morte espiritual. Naquele momento que o pecado entra no coração de Adão e Eva, eles morrem espiritualmente, eles ficam separados de Deus. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E toda a raça humana agora vai nascer pecadora. Então isso é muito importante. Olha lá, Adão e Eva agora estavam separados de Deus. O pecado separou Adão e Eva. O pecado separou Adão e Eva de Deus. E olha que interessante. Eles ficaram com medo e vergonha e se esconderam de Deus. A Bíblia nos diz que toda tarde, na viração do dia, Deus vinha falar com Adão e Eva. Eles tinham uma amizade com Deus. Pensa bem que amizade, comunhão todo dia. E eles não tinham vergonha, eles estavam nus, eles não tinham vergonha, não tinham medo. Era uma amizade verdadeira, uma amizade pura. Mas quando o pecado entra no coração de Adão e Eva, o primeiro sentimento deles é medo. Tanto que quando Deus vem e ele já sabia, ele não foi pego de surpresa, ele já sabia que Adão tinha pecado, mas ele pergunta, Adão, onde estás? E a resposta de Adão é, ouvi a tua voz e porque tive medo, estava nu
me escondi. Mas não era a nudez de Adão, era o pecado que agora estava fazendo separação entre Deus e o homem. E aí, ó, Adão tentou se esconder, mas será que a gente pode se esconder de Deus? Não. Ninguém consegue se esconder de Deus. E aí a consequência do pecado de Adão e Eva. Agora Deus os expulsou do jardim. O jardim do Éden era a presença de Deus, representava a comunhão com Deus, a amizade com Deus. Agora, com o pecado no coração, eles não mais poderiam ficar ali. Então, o pecado trouxe consequências sérias. Mas aí, finalizando a nossa lição, né? Deus prometeu que um dia tudo voltaria a ser maravilhoso. Como? Através de Jesus Cristo, o Salvador. Olha só, ele promete um Salvador que tiraria o pecado e nos levaria de volta a Deus, a vida eterna na presença de Deus. Como é importante ensinar essas verdades para as crianças, né? Jesus é este Salvador. Não precisamos mais ter medo de Deus. Quando Jesus está no nosso coração, quando nós entendemos que precisamos dele como nosso Salvador, ele nos garante que um dia tudo vai voltar a ser maravilhoso. São verdades tão preciosas. Hoje, a sensação que dá é que a igreja perdeu essa essência da eternidade. E nós, às vezes, como educadores cristãos, educadores dos pequeninos, nós pensamos que eles não precisam aprender essas verdades. Às vezes nós estamos contando historinhas para as crianças sem apontar a eternidade para elas. Ah, mas nós vamos falar sobre morte, nós vamos falar sobre o pecado. Precisamos falar com as crianças. O que adianta elas só saber histórias, mas não ter a sua eternidade garantida na pessoa de Jesus? Então, por isso que eu digo, estude, se prepare, ore. São verdades preciosíssimas que você está ensinando aos seus pequenos. E é com grande responsabilidade que nós fazemos isso. Não estamos ali passando tempo, estamos ensinando mesmo a palavra de Deus para eles, ensinando que são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Então aqui tem um versículo, aqui eu coloquei todo ele, mas se você tem uma célula de crianças menores, ensine só um trechinho do versículo, tá bom? E aí você vai ter as perguntas para fazer para as suas crianças e tem o cântico. Como eu disse no vídeo anterior, nós vamos repetir o mesmo cântico por unidade agora. Então, nós vamos trabalhar o mesmo cântico, que é o cântico do sabão, ensinando, né? O sabão, ele lava a gente por fora, mas Jesus, ele quer limpar o nosso coração, limpar o nosso coração do pecado que entrou nele, né? Quando o mal, quando o pecado faz uma manchinha, nós sabemos quem pode nos limpar. É Jesus, eu não escondo nada. Como que é eu não esconder nada? Eu vou falar para Jesus, eu vou confessar os meus pecados a Jesus. Então essa é a lição. Aí tem uma atividade manual, essa aqui é um pouquinho diferente. Esse aqui é um círculo que você vai recortar. Aqui para as minhas líderes eu pus um mini clipe para unir aqui. É porque aqui nas papelarias eu não encontrei aquele colchete bailarina, que é o ideal. Mas se você tiver acesso aí, então você pode recortar e montar. Eles vão contar a história de Adão e Eva. E olha só, você pode usar os cartazes, mas você pode ser criativo também. Você pode, eu tenho os bonequinhos bíblicos, mas você pode usar bonecos. Eu já contei muito essa história usando bonecos da Barbie e o Ken, né? E aqui, eu vou deixar aqui para você um link que tem a história contada com a Barbie e o Ken. E aí tem, olha só, a cobra que você pode levar também para sua sala, comprada em lojas de brinquedo. As crianças amam, sua aula precisa ser criativa. Você precisa pedir a Deus. Ah, não tenho Barbie nem Ken. Pega uma colher de pau, um garfo e faz aí a sua criatividade. Não fique só nos cartazes, que as crianças também cansam da mesma coisa.
Então varie a sua aula aí e seja grandemente usado pelo Senhor para ministrar essas verdades tão especiais, tá bom? Um grande beijo, ó, e até o próximo vídeo.